Olha, ontem no final da tarde, um carro colidiu com um vagão da estrada de ferro de Campos do Jordão, na Avenida Januário Miraglia, na Bernécia. O acidente foi registrado pelo telespectador Cadu Esquiavo. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo esqueceu de parar no cruzamento e bateu na lateral do trem. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a atração turística já voltou a funcionar normalmente. Olha, você também pode participar do nosso jornal, como fez aí o telespectador Cadu Esquiavo. Para denúncias flagrantes ou sugestões de reportagem, basta entrar em contato conosco pelo site band.com.br/vale ou também pelas redes sociais. E falando em Campos do Jordão, a polícia deu início hoje à operação de inverno na Serra da Mantiqueira. Homens da Rocan, Força Tática, Canil, Helicóptero Águia e outras unidades vão reforçar o patrulhamento na cidade. Durante esse período, são esperados cerca de 1 milhão de turistas. O número de policiais que vão participar da operação não foi informado. E a operação segue até o dia 4 de agosto. O Vale enfrenta dias muito secos e com baixa umidade do ar. São José dos Campos, por exemplo, registrou na tarde desta terça-feira 14,8%, o que significa estado de alerta, já que o ideal são índices acima de 60%. E o cenário não deve mudar nos próximos dias. Hora de conferir a previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o sol volta a predominar em toda a região. E depois do friozinho da manhã, a temperatura sobe durante a tarde. Condições que deixam a umidade relativa do ar baixa. As máximas chegam a 26 graus em Cunha, 27 em São Bento do Sapucaí, 30 em São José dos Campos e 31 graus em Lorena e Ubatuba. Olha, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o médico especialista Leandro de Oliveira Souza. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no estúdio, pela presença. Agora, a gente fala aí de baixa umidade do ar e muita gente pensa que isso ataca quem tem bronquite, sinusite, e não, é qualquer um de nós, não é, doutor? Qualquer um de nós tem queixa a partir do tempo seco, né? Então irrita a mucosa do nariz, irrita a mucosa dos olhos e vai irritando toda a árvore respiratória. Então irrita a faringe, a laringe, facilita a rouquidão e dá uma dificuldade respiratória. E nessa época do ano, né, com a ausência de chuvas, temos mais um problema grave aí, que são as queimadas, né? Isso Sim. prejudica ainda mais? Sim, a queimada aumenta a quantidade de partículas dispostas no ar, né, e diminui a umidade do ar, dando uma sensação de piora na sensação da respiração. E como prevenir esses danos à saúde, né? O que a pessoa pode fazer nessa época do ano? Nessa época do ano vale a pena ficar levemente mais agasalhado do que a necessidade, vale a pena lavar bastante o nariz com soro fisiológico morno e beber bastante água, bastante líquido em geral. E, se possível, conseguir evitar a atividade física por volta das 10 às 16 horas da tarde. Aquela coisa de umidificadores, paninho com água também, bacia de água na sala, no apartamento, resolve? Ajuda. O paninho, a bacia dão uma leve sensação de melhora e o umidificador é tão bom que chega até a atrapalhar, como a gente tinha conversado anteriormente. Então ele umidifica tanto o ar que dá mofo, bolor, umidade atrás das portas e armários, né? Então o seu uso ideal seria 1 ou 2 horas antes de deitar, desligar na hora de deitar e estar sempre observando a traseira dos móveis para ver se não está úmido demais, com mofo, bolor e umidade excessiva. Outra coisa, doutor, quem pratica esporte nessa época do ano, né? É mais complicado? Quais são os melhores horários, então, para a pessoa fazer isso? Então, a pessoa que pratica esporte, ela tem desidratação mais fácil, né? Então, com o nível de umidade do ar próximo de 14%, o ideal seria não fazer atividade física nenhuma entre 10 e 16 horas e, se possível, estar sempre se hidratando bastante. No início da manhã ou no fim da tarde, atividade física, só que com bastante ingesta de líquido, à vontade. E com relação ao ar-condicionado, provoca mais problemas? O ar-condicionado, naturalmente, ele resseca o ar do ambiente, né? Então, quem trabalha com ar-condicionado direto, vale a pena ter o hábito de estar sempre bebendo bastante água, lavando bastante o nariz com soro fisiológico morno e estar sempre cuidando da limpeza e higiene dos filtros do ar-condicionado, que as pessoas não têm o costume de verificar. Agora, doutor, e no carro? As pessoas que estão no carro, né? O trânsito já é complicado, tem o ar-condicionado. Como é que faz? É melhor ficar com o ar-condicionado do carro ou abrir o vidro mesmo?
e tem aquele ar dá seco lá até fora. para usar o ar-condicionado do carro, mas sempre com a mesma orientação, lavando bastante o nariz com soro fisiológico morno e lavando bastante e bebendo bastante água e líquido em geral. Para quem trabalha com o carro, não tem muito o que fazer, né? O desconforto talvez seja até pior do que o próprio ar-condicionado. E outro problema que isso gera também é que os postos de atendimento ficam cada vez mais cheios, né, doutor? Sim, o paciente sente um ressecamento natural das mucosas, né? E acaba facilitando a rinopatia alérgica, que é chamada de rinite alérgica, né? Sinusite, bronquite, asma, laringite, amidalite e até otite. Bom, conversei aqui com o médico otorrino Leandro Souza. Doutor, obrigado pela participação, pelas informações. Obrigado pelo convite. E olha, no próximo bloco, o Corpo de Bombeiros faz alerta sobre soltar pipas. Nesta época do ano, aumenta o número de ocorrências devido às férias escolares. E também estão abertas as inscrições para o tradicional passeio ciclístico de inverno em São José dos Campos. Os detalhes em instantes, agora 1h08.